Questão número 1. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, a questão cobra sobre os crimes, ou também chamados delitos de trânsito. Infrações penais é isso, crimes ou delitos de trânsito. Na alternativa A temos dirigir com habilitação vencida, dirigir sem habilitação e dirigir alcoolizado. São todos crimes de trânsito aqui na alternativa A? Analise. Alternativa A, dirigir com habilitação vencida, dirigir sem habilitação e dirigir alcoolizado. Alternativa B, dirigir na contramão, dirigir alcoolizado e sob o efeito de qualquer substância psicoativa. Alternativa C, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Alternativa D, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro e dirigir com a habilitação vencida. Qual a resposta correta para a questão número 1? Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Qual alternativa traz crimes de trânsito? Então vamos novamente ler a questão número 1. O Código de Trânsito Brasileiro classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, nessa questão número 1, você deve responder a alternativa que traz crimes de trânsito. Os crimes podem ser chamados também de infrações penais ou delitos de trânsito. Muito comum nas questões do Detran os crimes serem chamados também dessas outras formas, infrações penais ou delitos de trânsito. Alternativa A. São todos crimes de trânsito na alternativa A? Dirigir com a habilitação vencida. Dirigir com habilitação vencida não é um crime de trânsito. Não é nem infração de trânsito. Só será infração de trânsito dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Se ela estiver vencida há mais de 30 dias, será uma infração de trânsito. Mas aqui trouxe dirigir com habilitação vencida apenas. Não é infração de trânsito, tampouco crime de trânsito. Então a alternativa A já está errada. Depois temos dirigir sem habilitação. Se o condutor dirige sem habilitação, gerando perigo de dano, ele estará cometendo um crime de trânsito. E dirigir alcoolizado também é considerado um crime de trânsito. Mas a alternativa A ficou errada. Dirigir com habilitação vencida não é um crime de trânsito. Vamos às outras alternativas. Alternativa B. Dirigir na contramão é crime de trânsito? Dirigir na contramão não é um crime de trânsito. Dirigir na contramão será uma infração de trânsito quando o condutor estiver transitando, dirigindo na contramão, exceto se ele não está ultrapassando outro veículo em local permitido e sinalizando e tomando todos os cuidados com a segurança. Do contrário, dirigir na contramão será
apenas infração de trânsito. Crime não será considerado nunca. Resposta B errada, portanto. Dirigir alcoolizado e sob o efeito de qualquer substância psicoativa são crimes de trânsito. Mas a alternativa B já ficou errada, a gente exclui a alternativa B. Alternativa C, dirigir sem possuir a habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na alternativa C, temos crimes de trânsito. Quando o condutor dirige sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, ele estará cometendo um crime de trânsito. E quando o condutor dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, ele estará também cometendo crime de trânsito. Portanto, resposta correta da questão número 1, alternativa C, gabarito da questão. E a alternativa D, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro é crime de trânsito. Mas, novamente, o Detran trouxe dirigir com a habilitação vencida não é considerado crime de trânsito. Então, nesse tipo de questão, você tem que ter muita atenção na leitura, na interpretação. É muito comum o Detran colocar infrações de trânsito nas alternativas erradas para confundir o aluno. Portanto, gabarito da questão, alternativa C. Questão número 2. São delitos de trânsito. Como já vimos na questão anterior, podemos chamar delitos, podemos chamar de crimes ou ainda infração penal. São todos sinônimos nesse tipo de questão. Crimes, infração penal ou delitos de trânsito. Alternativa A, dirigir sob o efeito de álcool e com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Alternativa B, dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano e dirigir na contramão de direção. Alternativa C, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e sob o efeito de álcool. Alternativa D, exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50% e dirigir sem habilitação. Qual a resposta correta para a questão número 2? São delitos de trânsito. Qual sua resposta para essa questão do Detran? Resposta correta da questão número 2, alternativa C. São delitos de trânsito, são crimes de trânsito, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e sob o efeito de álcool. São crimes de trânsito aqui na questão número 2. Na alternativa A, dirigir sob o efeito de álcool é crime de trânsito, mas dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias é só uma infração de trânsito. Não é considerado crime dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Alternativa B, dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Temos um crime de trânsito aqui, dirigir sem a devida habilitação e gerando perigo de dano. Crime de trânsito. No entanto, dirigir na contramão de direção não é crime de trânsito, é uma infração de trânsito. Olha, perceba a diferença entre o delito de trânsito, o crime, e a infração de trânsito. E na alternativa D, nós temos exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%
Isso é uma infração de trânsito de natureza gravíssima, mas não é considerado um crime de trânsito. Entretanto, dirigir sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, será considerado crime de trânsito. Logo, temos a alternativa C como gabarito dessa questão. São crimes de trânsito trafegar em velocidade incompatível com a segurança e sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Mais uma questão sobre esse assunto, questão número 3, são delitos de trânsito. Delitos de trânsito, crimes de trânsito ou infração penal. Lembre-se que o Detran traz dessas 3 maneiras nas provas teóricas. Então vamos analisar quais são aqui delitos de trânsito. Item número 1. É um delito de trânsito afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Item 2. É um delito de trânsito dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. E item número 3 é também crime de trânsito, será? Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. São crimes de trânsito as indicadas apenas em. Então, analise direitinho os 3 itens para respondermos a questão número 3. Item 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Isso é crime de trânsito, crime de omissão. O condutor que está envolvido em acidente, ele deve permanecer no local, se identificar, prestar informações, ajudar na prestação do socorro, chamar socorro, sinalizar o local do acidente, enfim. Quando o condutor se afasta do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, ele estará cometendo um delito, um crime de trânsito. Item 2 também é um delito de trânsito, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, isso é considerado um delito, um crime de trânsito. Porém, o item 3 não é crime de trânsito. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Isso não é um delito de trânsito, não é um crime de trânsito, isso é apenas infração de natureza gravíssima, prevê multa e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado que possa retirar o veículo. Portanto, resposta correta da questão número 3 são crimes de trânsito, o item 1 e 2 apenas. Vamos às alternativas da questão número 3. Alternativa B é o gabarito da questão número 3. Item 1 e 2 apenas são crimes de trânsito. O item 3 não é considerado. Questão 4. Analise as placas abaixo. Então, analise as 3 placas para responder à questão. Pela ordem, essas placas advertem ao condutor da existência de alternativa A, lombada, pista estreita ao centro e junções à direita. Alternativa B, depressão, estreitamento de pista à direita e via lateral à direita. Alternativa C,
lombada, ponte estreita e vire à direita. Alternativa D, depressão, alargamento de pista e via lateral à direita. Qual a resposta correta para a questão número 4? Analise as placas para responder corretamente à questão. Resposta correta da questão 4, alternativa B. Pela ordem correta, nós temos depressão, estreitamento de pista à direita e, por fim, via lateral à direita. Resposta correta da questão número 4. Questão 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Quando que o condutor deverá utilizar o pisca-alerta? Alternativa A. Nas paradas ou operações de carga e descarga. Alternativa B. Quando, devido a um problema mecânico, o veículo estiver lento. Alternativa C. Ao dirigir sob chuva, neblina ou cerração. Alternativa D. Em imobilizações ou situações de emergência. Qual a resposta para a questão número 5? O condutor utilizará pisca-alerta nas seguintes situações. Resposta correta da questão 5, alternativa D. Em imobilizações ou situações de emergência. Questão 6. Quando o condutor desobedecer a placa que indica parada obrigatória, será punido com alternativa A, multa, alternativa B, apreensão do veículo e multa, alternativa C, multa e retenção do condutor, alternativa D, multa e advertência verbal. Qual a resposta para a questão número 6? Quando o condutor desobedecer a placa que indica parada obrigatória, será punido com... Resposta correta da questão 6, alternativa A. Nesse caso, o condutor será punido com multa. A apreensão do veículo é uma penalidade que foi revogada. Hoje ela não tem mais aplicabilidade à apreensão do veículo e não é uma penalidade aplicada para esse tipo de infração de trânsito. Quando o condutor desobedece uma parada obrigatória, ele comete apenas a penalidade de multa. É uma infração de natureza gravíssima que prevê multa 7 pontos lançados no prontuário desse condutor. Mas não há a apreensão do veículo. Não existe a penalidade de retenção do condutor e não existe também a penalidade de advertência verbal. Estão erradas as alternativas aqui da questão número 6. Questão 7. De acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, entende-se por parada de veículo. O que é uma parada de veículo? Alternativa A. A imobilização de um veículo para carga e descarga de mercadorias. Alternativa B. A imobilização de um veículo durante o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Alternativa C. A imobilização de um veículo durante o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. E alternativa D. Infração de trânsito com multa. Qual a resposta para a questão número 7? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, entende-se por parada de veículo. Resposta correta da questão 7, alternativa C. Parada de veículo é a imobilização de um veículo durante o tempo necessário ao embarque
e desembarque de passageiros. Isso é uma parada de veículo. Tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. A imobilização de um veículo para carga e descarga de mercadorias é estacionamento. O veículo estará estacionado, não estará parado. Perceba a diferença. Bem como a imobilização de um veículo durante o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros também será considerado estacionamento. Tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros, estacionamento. E a alternativa D, infração de trânsito com multa, resposta errada nesse caso não é resposta para a questão. Então estude direitinho as definições de parada de veículo e de estacionamento. Parada de veículo é a imobilização de um veículo durante o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Já o estacionamento é a imobilização de um veículo durante o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros e também para a carga e a descarga de mercadorias. Questão 8. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com: alternativa A, multa e advertência; alternativa B, infração de natureza leve com multa; alternativa C, multa; alternativa D, advertência verbal. Qual a resposta correta para a questão número 8? Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com... Resposta correta da questão 8, alternativa C. Será punido com multa de natureza grave. Desobedecer às ordens da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Infração grave com penalidade de multa. Questão 9. Em direção defensiva, habilidade significa... O que significa a palavra habilidade em direção defensiva? Alternativa A, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Alternativa B, prever situações e locais de perigo. Alternativa C, dirigir com muita atenção. E alternativa D, antecipar as situações para evitar perigos durante a direção. Qual a resposta para a questão 9? Qual o significado de habilidade em direção defensiva? Resposta correta da questão, alternativa A. Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. A habilidade significa conduzir o veículo corretamente, dominá-lo, saber dirigir, ter habilidade para comandar o veículo, para manusear todos os seus comandos com desenvoltura. Isso é habilidade, é um dos elementos da direção e da pilotagem defensiva. Na alternativa B, prever situações e locais de perigo. E na alternativa D, antecipar as situações para evitar perigos durante a direção. Isso corresponde ao elemento da direção defensiva, previsão. A previsão também é um elemento da direção e da pilotagem defensiva. Previsão, prever situações e locais de perigo, antecipar as situações para evitar perigos durante a direção. Previsão. E a atenção, na alternativa C, também é um elemento da direção defensiva.
Portanto, quando estudamos direção defensiva, estudamos os elementos básicos da direção defensiva: o conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e a ação. São os 5 elementos da direção e da pilotagem defensiva, muito cobrados em questões de prova do Detran, como essa questão número 9. Última questão desse simulado, questão 10. Qual sinalização cujo desrespeito constitui uma infração? Qual sinalização que, se o condutor desrespeitar no trânsito, ele estará cometendo uma infração de trânsito? Alternativa A, sinalização de advertência. Alternativa B, sinalização de obras. Alternativa C, sinalização de indicação. E alternativa D, sinalização de regulamentação. Qual a resposta para a questão número 10? Qual sinalização cujo desrespeito constitui uma infração de trânsito? Resposta correta da questão 10, alternativa D, sinalização de regulamentação. Quando o condutor desrespeita qualquer sinal de regulamentação, ele estará cometendo uma infração, será autuado por esse desrespeito a esse tipo de sinalização de trânsito. Sinalização de regulamentação informa ao condutor as obrigações, proibições ou restrições de uso da via. Chegamos ao final de mais esse simulado de questões atuais da prova teórica do Detran. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para não perder os vídeos novos postados aqui toda semana com conteúdos relevantes cobrados na prova teórica do Detran. Muito obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.